Para uma melhor experiência, sugiro que utilize fones de ouvido, deite ou sente-se confortavelmente e, se possível, feche seus olhos. Você chegou cedo ao estúdio. O espaço tinha paredes brancas, prateleiras com maquiagem, perfumes e sapatos organizados, como em uma vitrine. No centro, um ring light aceso já preparava o cenário para a gravação do dia. A porta abriu e ela entrou. Boa Hancock. Alta, impecável, salto alto. O vestido justo realçava cada movimento calculado. Sem sorrir, passou por você como se estivesse atravessando uma passarela. Então, você é o novo social media, disse, olhando rapidamente de cima a baixo. Faça o seu trabalho, eu faço o meu. No fim, todos me perdoam. Ela fez uma pausa curta, o canto da boca subindo levemente. Porque eu sou linda, finalizou. Você segurou um leve sorriso e respondeu de forma profissional. Preciso entender como quer construir sua imagem daqui para frente, disse firme. Ela se sentou em uma cadeira alta, cruzando as pernas, enquanto uma assistente ajustava o ring light. O olhar dela, firme, parecia medir sua reação. A maioria das pessoas elogiaria ou tentaria impressioná-la. Você não. Apenas anotou algo no caderno. Quero mais força nas campanhas, ela disse. E nada de parecer acessível. Isso não é meu estilo, completou. Você assentiu. Entendi. Podemos trabalhar sua imagem destacando poder, confiança e, talvez, momentos pontuais que mostrem um lado mais humano. Isso aumenta o alcance sem tirar sua essência, você disse. Hancock inclinou a cabeça, avaliando. Lado humano? Repetiu, como se fosse um termo estrangeiro. Isso dá engajamento? Indagou. Antes que você respondesse, um dos cabos no chão ficou preso no salto dela, quando ela se levantou. Ela perdeu um pouco o equilíbrio e você instintivamente segurou seu braço para evitar a queda. O contato foi rápido, mas suficiente para que ela parasse por uns instantes e o olhasse nos olhos, e você sentisse o perfume dela, que era muito bom. Obrigada, disse, mas o tom veio controlado, como se não quisesse admitir. Ela soltou seu braço e voltou a caminhar até a mesa de maquiagem. Pegou um batom vermelho e o colocou na bancada. Quero um vídeo novo com esse produto. Faça parecer irresistível, disse apontando. Você anotou o pedido e a observou pelo reflexo do espelho enquanto ela retocava o batom. Pela primeira vez, percebeu um leve cansaço em seu olhar, escondido atrás da postura impecável. Posso criar um roteiro que combine seu estilo forte com alguns momentos mais próximos do público, você sugeriu. Isso pode diferenciar você das outras influenciadoras. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, aplicando o batom com precisão. Depois guardou-o no bolso e disse: Mostre do que é capaz, mas não espere que eu mude. Mesmo assim, pela forma como ela encarou antes de sair, você percebeu que tinha conseguido despertar sua curiosidade. 2 dias depois, você chegou ao estúdio antes dela. A mesa estava organizada, câmera pronta, tripé ajustado, produtos de maquiagem dispostos em ordem, batom vermelho, paleta de sombras cintilantes, frasco de perfume. O cenário tinha fundo bege para destacar as cores. Quando Hancock entrou, parecia ter saído de um editorial de revista. Vestia um conjunto branco com um corte preciso, brincos longos que o balançavam levemente quando ela andava. A maquiagem estava perfeita, mas ainda assim ela carregava a própria nécessaire, como se ninguém fosse capaz de retocar melhor do que ela. Vejo que pelo menos você sabe preparar um set decente,
disse ela, pousando a bolsa sobre a mesa. Vamos ver se também sabe dirigir. Você manteve o tom neutro. A ideia é simples: destacar o batom, mas sem parecer um anúncio óbvio. Quero que o público sinta que está vendo a Hancock de verdade, disse. Ela arqueou uma sobrancelha. E como exatamente você pretende fazer isso? Perguntou. Começamos com você se arrumando, não para a câmera, mas para si mesma. Pequenos movimentos, sem exagero. Depois, uma frase curta que capture a atenção, explicou. Ela pensou por alguns instantes e sorriu de lado. Eu sempre me arrumo para mim mesma. As pessoas só têm sorte de ver, falou. Enquanto ela se sentava diante do espelho, você ajustou a luz. Hancock testou o batom no dorso da mão, avaliando a cor. Começamos quando eu disser, ela avisou. Mas havia algo na forma como ela olhou pelo reflexo que parecia medir sua postura. Gravando, ela passou o batom com precisão. Entre um movimento e outro, pegou o frasco de perfume e borrifou discretamente no pescoço. Você registrou cada gesto, mantendo o foco firme. Corte, você disse, quando a sequência terminou. Ficou ótimo, mas tenta olhar para a câmera como se estivesse falando com uma única pessoa. Falou. E quem seria essa pessoa? Perguntou ela, quase desafiando. Você devolveu o olhar. Alguém que não está interessado apenas na sua beleza. Respondeu Franco. Ela não respondeu, mas manteve o olhar preso no seu, por um segundo a mais do que o necessário. Então voltou para a posição, ajustou o cabelo e repetiu a cena. Dessa vez, o sorriso foi mais sutil, menos para todos e mais direcionado. Durante uma pausa, ela se levantou para ver o material no monitor. Aproximou-se, o perfume invadindo seu espaço de forma natural. Não está ruim, ela admitiu. Talvez você tenha mais noção do que pensei. Você apenas assentiu, evitando a armadilha de se gabar. Isso pareceu intrigá-la. A maioria das pessoas buscaria aprovação imediata. Você não. Quando terminaram, ela recolheu suas coisas e, antes de sair, disse: Mande o vídeo editado até amanhã. Quero ver se a sua edição é tão boa quanto sua direção. Desafiou. Assim que a porta se fechou, você percebeu. Apesar do tom frio, havia algo diferente na forma como que ela falou. Menos distância, mais atenção. O encontro estava marcado para as 3 da tarde, mas você chegou antes. A locação era um café pequeno e elegante, com mesa de mármore e um grande espelho no fundo, perfeito para reflexos discretos. Lá fora, a luz do fim da tarde entrava pelas janelas altas, criando sombras suaves no piso de madeira. Você já havia reservado uma mesa próxima à janela. No centro, apenas uma xícara de café esperando esfriar. E ao lado, o equipamento pronto: câmera, microfone e algumas luzes portáteis. O barista olhou para a porta quando ela entrou. Boa Hancock. Realmente a beleza dela era extraordinária. Dessa vez, não estava com o figurino impecável do estúdio. Vestia calça de alfaiataria clara, blusa preta sem estampas e óculos escuros grandes. Mesmo casual, era impossível não notar sua presença. Ela tirou os óculos devagar, revelando um olhar atento que percorreu o ambiente antes de parar em você. Espero que seja mesmo uma boa ideia, ela disse, pousando a bolsa de marca na cadeira. Não costumo gravar fora do meu espaço.
Justamente por isso vai funcionar. Você respondeu, ajustando o tripé. O público está acostumado a te ver em cenários controlados. Hoje, vamos mostrar você no mundo real, ainda sendo você. Ela suspirou, mas se sentou. O garçom trouxe um cappuccino, sem que ela precisasse pedir. Todos me olham, comentou, mexendo a bebida com a colher. Sempre. É cansativo, disse. Você se concentrou em regular a câmera. As pessoas olham porque você chama atenção, mas nem todo olhar é igual, falou. Ela ergueu o rosto, como se quisesse interpretar o que você quis dizer, mas não comentou. Então, qual é o roteiro? Perguntou, voltando o foco para a xícara. Simples. Você entra, pede algo, conversa sobre o seu dia, experimenta um produto que carrega na bolsa. O resto é natural. Natural, repetiu, como se fosse um conceito estranho. Mesmo assim, quando você disse gravando, ela se moveu com uma fluidez quase ensaiada. Pegou o batom vermelho, abriu o espelhinho e o aplicou ali mesmo, com clientes ao fundo. Sua postura dizia: eu comando o ambiente, eu sei o que estou fazendo. No meio da gravação, um grupo de pessoas na mesa ao lado começou a cochichar e olhar. Você percebeu que Hancock viu também. O sorriso que ela mantinha sumiu por um segundo. Rápido, mas suficiente para notar. Você interrompeu a gravação. Está tudo bem? Perguntou. Ela apoiou o cotovelo na mesa, girando um anel no dedo. Não gosto quando falam baixo olhando para mim. Me lembra outra época. Você não perguntou diretamente, mas ela continuou, como se precisasse dizer. Quando eu estava começando, um vídeo meu foi parar em um fórum. Comentários nojentos, piadas, mentiras. Ela fez uma pausa curta. Aprendi que, se eu aparecer inacessível, ninguém se aproxima bastante para me machucar. Confessou. A revelação veio sem mudança de tom, mas o jeito como ela evitou seu olhar dizia mais do que as palavras. Você não tentou consolá-la, apenas disse: e agora, quer continuar? Ela respirou fundo, colocou o batom na bolsa e respondeu: sim, mas vamos mudar o plano. Quero que grave de mais perto. Se for para mostrar algo, que seja do jeito que eu quero. Você aproximou a câmera, o enquadramento ficando apenas nela, desfocando o resto do café. Hancock manteve o olhar fixo na lente, como se conversasse com uma única pessoa. A frieza ainda estava lá, mas algo havia mudado. Um detalhe sutil, quase imperceptível, que tornava o momento mais íntimo. Quando terminaram, vocês saíram juntos. Na calçada, o vento da tarde balançou um pouco o cabelo dela. Sem pensar, você comentou: fica bem assim, mais natural. Ela sorriu de leve, mas não respondeu. Apenas continuou andando ao seu lado, em silêncio, como se aquele simples momento tivesse ficado registrado em algum lugar que ela não queria admitir. Era uma manhã nublada. O estúdio estava silencioso, só com a luz suave entrando pelas janelas grandes. Você chegou primeiro e preparou o cenário. Fundo neutro, algumas cadeiras, mesa com maquiagem organizada, câmera no tripé. Não haveria equipe hoje, apenas você e ela. Isso te deixava um pouco nervoso e ao mesmo tempo um pouco animado. Era uma sensação difícil de descrever. Pouco depois, Hancock entrou. Não usava salto, apenas sandálias baixas e um vestido leve, azul escuro. Trazia o cabelo solto, sem o brilho exagerado das gravações, e um estojo de maquiagem na mão.
como de costume. Então é assim quando não tem plateia? Ela perguntou, olhando ao redor. Mais simples do que imaginei. Hoje não precisamos de produção grande, você disse, ligando a câmera. Quero capturar algo mais pessoal. Ela soltou um pequeno riso. Pessoal. Sempre você tentando me humanizar nas suas palavras, disse ela. Não é sobre mudar você. É sobre mostrar partes que o público não vê, você disse. Hancock caminhou até a bancada. Abriu o estojo e começou a se maquiar no espelho. Partes que o público não vê, geralmente, são as que eu quero manter assim. Ela respondeu. Você se aproximou, ajustando a luz, para que refletisse suavemente no rosto dela. E se mostrar um pouco não for fraqueza, mas controle? Escolher o que revelar também é um poder, você disse. Ela parou por um momento, o pincel suspenso no ar. Olhou para você pelo espelho. Você fala como se entendesse. Talvez eu entenda, você respondeu. Não como você, mas eu sei como é se proteger, completou. Hancock retornou os movimentos, mais lentos dessa vez. No meu caso, aprendi a proteger antes mesmo de ser famosa. Passou o batom com precisão, depois fechou o estojo. Quando as pessoas descobrem que podem te atingir, elas não esquecem. Então eu me adiantei. Ela confessou. Você deu um meio sorriso. Criou um castelo ao redor de si. E agora estou tentando abrir uma janela. Ela se virou para encarar você diretamente. E por que você acha que eu deixaria? Indagou. Porque você me deixou ficar aqui hoje. Respondeu sem hesitar. Só nós dois. Isso já é uma janela. Hancock sustentou o olhar por alguns segundos. Depois, sentou-se na cadeira posicionada no centro do fundo neutro. Então, fotógrafe. Quero ver o que você consegue. Você ajustou a lente e começou. Primeiro, fotos formais. Ela olhando diretamente, postura perfeita. Mas, aos poucos, sua expressão foi mudando. Uma leve inclinação de cabeça, um sorriso quase imperceptível. Olhe para o lado, você pediu. Imagine que está vendo alguém que não vê há muito tempo. Ela obedeceu, e por um instante havia um brilho diferente nos olhos. Você capturou o momento e baixou a câmera. É esse o olhar. Esse? Ela perguntou intrigada. O que tem história por trás? Você disse. Ela riu baixinho. Hum. Você gosta de achar que entende tudo, ela falou. Não tudo, mas entendo que esse momento não é só uma foto, você disse. Hancock se levantou, caminhou até onde você estava e ficou perto bastante para que a diferença de altura ficasse evidente. Cuidado, você está se aproximando demais, ela falou. Você manteve o tom calmo. Ou talvez você esteja deixando. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois pegou a câmera de suas mãos e olhou as fotos. Passou por várias rapidamente, até parar na última. O sorriso dela foi pequeno, mas genuíno. Essa eu gosto. Não me parece uma propaganda. Porque não é, você respondeu. Ela devolveu a câmera e, enquanto arrumava a bolsa, disse: Mande essas fotos para mim antes de publicar e. Fez uma pausa curta, olhando de lado. Talvez eu deixe você fotografar mais vezes. Ao sair, não se despediu formalmente. Apenas lançou um olhar rápido por cima do ombro, como se já estivesse pensando na próxima vez que estaríamos sozinhos no estúdio.
A mensagem chegou no início da noite. Amanhã, 8 horas. Restaurante La Belle. Não se atrase. Sem emojis, sem justificativas. Apenas um convite que soava mais como uma ordem. No dia seguinte, você chegou 5 minutos antes. O restaurante tinha luz baixa, mesas bem espaçadas e um fundo suave de música francesa. Os garçons se moviam com discrição, e o aroma de vinho e ervas parava no ar. Hancock já estava lá, em uma mesa no canto, perto da janela. Vestia um vestido preto de corte simples, mas que nela parecia algo de alta costura. O cabelo solto caía pelos ombros, e no rosto, maquiagem leve. Menos personagem e mais ela mesma. Pontual, disse quando se aproximou. Já é um bom começo. Você se sentou. Achei que seria um jantar de equipe. Falou. Não é, ela respondeu, pegando a carta de vinhos. Pense nisso como uma entrevista fora do estúdio. Quero saber quem exatamente está moldando minha imagem. Entrevista? Achei que já tinha me contratado, você respondeu. Ela ergueu o olhar por cima da carta. Contratar alguém é diferente de confiar. O garçom chegou e ela pediu um vinho tinto sem hesitar. Você pediu o mesmo. Por alguns minutos, conversaram sobre projetos futuros, estratégias e campanhas. Até que ela mudou de assunto de forma abrupta. Por que você não me trata como os outros? Perguntou. Porque eu não trabalho para te agradar, trabalho para que seu trabalho brilhe, respondeu. Ela apoiou o cotovelo na mesa, interessada. A maioria tentaria me impressionar, concordar com tudo. Até mentir se fosse preciso, ela disse. Talvez porque esperem algo em troca, você comentou. E você não? Ela indagou. Você manteve o olhar firme. O que quero de você não é algo que possa comprar. Quero autenticidade, respondeu. Ela riu baixo, mas não de deboche. Mas como quem achou a resposta inesperada. Autenticidade? Você acha que existe algo de autêntico em mim, que não seja calculado? Ela desafiou. Acho que existe. Vi isso nas últimas fotos, você respondeu. O vinho chegou. Ela girou a taça, observando o reflexo da luz no líquido escuro. Se eu te dissesse que tudo que mostro é uma performance, mesmo quando parece natural, o que você faria? Continuaria registrando tudo, porque até a performance revela quem você respondeu. Hancock deu um gole no vinho, depois apoiou a taça. Sabe, eu já estive sentada em mesas como essa, ouvindo pessoas me prometerem mundos. Todas falharam. Ela o olhou firme. E o que espera de mim? Você perguntou. Ela inclinou-se um pouco para a frente, diminuindo a distância. Que não falhe, que não tente me consertar ou me transformar em algo que eu não sou. Então talvez eu já esteja fazendo certo, você respondeu. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Ela manteve os olhos nos seus e por um momento parecia avaliar se dizia algo mais. Então recostou-se e mudou de assunto para algo leve. Viagens, lugares que gostaria de conhecer. O jantar seguiu assim, alternando momentos de conversa profissional com detalhes pessoais que escapavam sem que ela percebesse. Um restaurante que marcou sua infância, uma música que sempre ouve no carro, o hábito de andar sozinha à noite para esvaziar a cabeça. Quando a conta chegou, ela pegou primeiro. Convidei, eu pago, não discuta. Na saída, o ar da noite estava fresco. Hancock parou antes de entrar no carro. Você é diferente,
disse como se fosse um fato, não um elogio. Por isso, ainda está aqui. O motorista abriu a porta, mas antes de entrar, ela se virou rapidamente. Na próxima vez, não vai ser um jantar de entrevista. E entrou no carro, deixando no ar a dúvida sobre o que exatamente queria dizer. O convite veio por mensagem curta, como sempre. Passe aqui amanhã. Precisamos revisar o material antes de vinhar. 7 horas. O endereço ficava em um condomínio fechado, daqueles em que o silêncio é quase obrigatório. Ao chegar, você foi recebido por um segurança que já estava avisado da sua visita. O caminho até a porta principal passava por um jardim bem cuidado, iluminado por luzes discretas. Quando Hancock abriu a porta, não estava vestida como a influência impecável dos vídeos. Usava calça de tecido leve e uma camisa branca, os pés descalços. O cabelo caía de forma natural sobre os ombros, sem spray, sem pose. Entre, ela disse, afastando-se para que você passasse. A cozinha está ali, se quiser água ou café. Você reparou no ambiente, tons claros, móveis minimalistas, quadros de moda nas paredes. Não havia excesso de decoração, mas tudo parecia escolhido a dedo. Bonita casa, você comentou. Ela deu um meio sorriso. É confortável, mas não me apego muito aos lugares. Sentaram-se no sofá, com o notebook aberto entre vocês. Ela colocou um pendrive e começou a passar as fotos e vídeos da última campanha. Essas funcionam, disse, apontando para algumas imagens. Aqui, parece que estou no controle, mas não inacessível. Bem o que eu tinha planejado. Essa era a ideia, você respondeu. Criar proximidade sem quebrar o seu estilo, completou. Ela ficou alguns segundos olhando para uma foto em que o sorriso parecia mais verdadeiro do que o habitual. Esse não foi planejado, você respondeu. Justamente por isso funciona. Hancock fechou o notebook e se recostou no sofá. Você sempre fala como se me conhecesse melhor do que eu mesma. Você respondeu. Talvez eu só preste atenção no que você não percebe. Ela pegou uma manta dobrada no braço do sofá e colocou sobre as pernas, olhando para você com uma expressão quase curiosa. E o que você acha que eu não percebo? Ela o olhou firme. Você segurou o olhar. Que às vezes você quer que alguém ultrapasse a barreira que construiu. O silêncio se alongou. Ela não negou, mas também não confirmou. Apenas mudou de assunto. Quer um café? Aceito. Enquanto ela preparava na cozinha, você observou detalhes. Um porta-retratos virado para baixo. Uma pequena pilha de livros ao lado da bancada. Um par de sapatos de salto deixados no canto como se tivessem sido tirados apressadamente. Hancock voltou com 2 xícaras, entregando uma a você. Sentou-se de novo, dessa vez um pouco mais perto. Não costumo receber pessoas aqui, disse, mexendo no café. É diferente. Diferente bom ou ruim? Você perguntou. Ainda estou decidindo, ela disse prontamente. Ficaram conversando sobre a campanha, mas a conversa foi desviando para coisas pessoais. Filmes que ela gosta, uma viagem que gostaria de repetir, memórias boas que vieram acompanhadas de um sorriso que não parecia ensaiado. Em certo momento, ela percebeu que estava falando demais e parou, como se tivesse se dado conta. Acho que falei mais do que devia. Não acho que exista um deveria hoje, você respondeu. Hancock segurou a xícara por alguns segundos. Depois olhou para você. Talvez você tenha razão.
Quando você se levantou para ir embora, ela o acompanhou até a porta. Antes que você saísse, disse: Da próxima vez, talvez eu mostre o que tem no porta-retratos. O tom foi casual, mas o olhar não. Era um convite. E também um teste. Dessa vez, você não recebeu mensagem curta. Foi uma ligação. Pode passar aqui hoje? A voz dela estava calma, sem aquele tom de comando de sempre. Quero te mostrar algo antes da próxima campanha. Quando chegou, a noite estava silenciosa no condomínio. A casa estava iluminada apenas pelas luzes da sala, criando um clima mais íntimo. Hancock vestia um vestido simples, cinza, e estava descalça novamente. Entra, disse, fechando a porta atrás de você. Senta no sofá. No mesmo lugar da última vez, o porta-retratos ainda estava virado para baixo, sobre a mesa lateral. Ela se sentou ao seu lado, segurando uma taça de vinho. Por alguns segundos, não falou nada. Apenas girou o objeto com a ponta dos dedos. Lembra que eu disse que mostraria isso? Perguntou, sem olhar diretamente para você. Lembro. Ela respirou fundo, virou o porta-retratos e colocou na sua frente. Era uma foto de anos atrás. Nela, havia Hancock. Ela estava mais jovem, cabelos mais curtos, maquiagem pesada e um sorriso largo, mas diferente. Ao lado, duas mulheres mais velhas, a abraçando-a. Minha família, disse, quase num sussurro. Ou o que restou dela, completou. Você esperou que ela continuasse. Antes de tudo, antes de ser boa Hancock, a imperatriz, ou era só uma garota tentando esquecer? Passou o dedo sobre o vidro da foto. As duas mulheres são minhas irmãs. Todas passaram pelo que eu passei. Pessoas que acharam que podiam nos usar, expor, rir, jogar na internet. Ela apoiou a taça no chão, sem se importar. Eu construí essa persona fria porque, quando não deixo ninguém se aproximar, não corro o risco de reviver isso. Você falou com calma. Mas você sabe que não precisa viver atrás disso para sempre. Ela deu um riso curto, quase irônico. E quem garante que, se eu abaixar a guarda, não vou ser destruída de novo? Você a olhou. Ninguém garante. Mas também ninguém garante que você não possa encontrar alguém que fique. Hancock levantou o olhar para você. Não havia maquiagem suficiente para esconder o brilho úmido nos olhos dela. Você fala como se eu fosse ficar? Você completou. Talvez eu esteja dizendo exatamente isso. Você tomou coragem. O silêncio que veio depois não foi de resistência. Ela apenas se aproximou um pouco mais, até que o joelho dela encostasse no seu. Você não entende, começou, mas parou. Ou talvez entenda. Vocês ficaram assim por alguns instantes, sem necessidade de falar. Ela então pegou o porta-retratos e o colocou virado para cima sobre a mesa. Agora você já viu, disse. Quando você se levantou para ir embora, ela o acompanhou até a porta. Mas dessa vez, não parou no batente. Seguiu até o jardim, onde a luz suave deixava o ar mais leve. Não sei se estou pronta para confiar de verdade, disse, quase para si mesma. Mas acho que quero tentar. Ela completou. Você apenas assentiu. Ela não pediu promessa, não fez jogo. Apenas deixou que o vento da noite levasse as últimas palavras antes de voltar para dentro. Até a próxima, social media. Tá gostando do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, seja um dreamer.
Faça parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais. Então, voltamos para o vídeo. A semana foi corrida, ensaios, reuniões com marcas, aprovações de campanhas. Mas no fim da tarde de sexta, Hancock enviou uma mensagem curta. Passe aqui. Nada de trabalho hoje. Você chegou cedo. A casa estava com as cortinas abertas, deixando a luz dourada do entardecer entrar. Hancock estava sentada no chão da sala, cercada por algumas caixas abertas. Parecia ter mexido em um armário antigo. Está ajudando na mudança? Você perguntou, tirando o casaco. Não, só tentando me livrar de coisas que não preciso mais. Ela respondeu, erguendo uma pulseira fina de metal. Mas é difícil. Você se sentou ao lado dela, olhando as caixas. Bijuterias, fotos antigas, pequenos objetos. Entre eles, havia um chaveiro com um pequeno espelho circular, arranhado pelo tempo. Isso é de quando comecei, disse Hancock, girando o espelhinho. Eu me maquiava olhando para ele, no camarim improvisado de um estúdio de quinta categoria. Ela sorriu de leve. Não era muito eficiente, mas me lembrava que eu ainda tinha controle sobre alguma coisa. Você pegou o chaveiro e olhou o reflexo distorcido. Está quebrado, mas ainda mostra quem está olhando. Ela sorriu. Filosófico demais para um chaveiro velho, ou simbólico bastante para guardar. Você colocou o objeto na mão dela. Quando achar que está esquecendo quem é, olha para ele. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando. Depois, colocou o chaveiro de lado. Talvez eu mantenha, mas vou emprestar para você. Para mim? Sim. Ela empurrou o chaveiro na sua direção, para garantir que eu não volte a fechar todas as portas. Você guardou o objeto no bolso. Então vai ser um lembrete de que você deixou pelo menos uma porta aberta. Hancock se recostou no sofá, observando o céu pela janela. Talvez mais de uma, mas não me faça admitir ainda. O resto da noite passou leve. Pediram comida, falando sobre filmes, e ela contou histórias que nunca tinha mencionado. Em certo momento, quando se levantou para pegar mais vinho, tocou de leve seu ombro ao passar. Não foi um toque acidental, foi como marcar presença, como dizer, sem palavras, que o espaço entre vocês estava diminuindo. Antes de você ir embora, ela se aproximou. Cuida bem do chaveiro. Ele não vale nada, mas também vale tudo. E fechou a porta com um sorriso pequeno, mas verdadeiro. 3 dias depois, vocês estavam no estúdio finalizando a edição de um vídeo de campanha. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som suave do mouse e do teclado. Hancock, como sempre, estava impecável na frente da câmera, mas agora, longe dela, parecia mais à vontade. No intervalo, ela foi até a bancada onde você deixara suas coisas. Posso ver? Perguntou, apontando discretamente para o seu bolso. Você sabia do que ela estava falando. Tirou o chaveiro e entregou. Hancock girou o pequeno espelho com o polegar, observando o reflexo torto. Engraçado, disse, levantando o espelhinho até a altura dos olhos. Antes eu só via a mim mesma aqui. Ela inclinou um pouco o objeto, de forma que o reflexo mostrasse vocês dois, lado a lado. Agora parece que ele não funciona direito se não tiver você. Você sorriu. Acho que ele está funcionando perfeitamente, você disse. Hancock ficou olhando o reflexo por alguns segundos. Depois fechou a mão sobre o chaveiro. Sabe o que é estranho? Disse, com um tom de voz mais baixo. Não sinto que estou perdendo o controle.
Sinto que estou ganhando alguma coisa. E o que exatamente? Ela deu um meio sorriso, quase tímido. Talvez eu te conte agora, talvez nunca. Colocou o chaveiro de volta na sua mão, mas dessa vez segurou sua mão junto, por um instante, a mais do que seria profissionalmente aceitável. O olhar dela não desviou. Sábado à noite, disse, soltando sua mão devagar. Não é um evento, não é trabalho. É só eu e você. Você assentiu, mas ela já estava voltando para a mesa, como se nada tivesse acontecido. Ainda assim, o ar parecia diferente, mas carregado de expectativa. Na saída do estúdio, enquanto você colocava o chaveiro de volta no bolso, notou que ele tinha uma nova marca, como se tivesse sido riscado recentemente. Talvez tivesse sido nada, talvez tivesse sido ela. O sábado chegou com um clima ameno, nem quente nem frio. Você estacionou perto da casa de Hancock, ainda sem saber exatamente o que esperar. Ela tinha sido vaga, só eu e você. O que aquilo significaria? Quando abriu a porta, ela estava diferente. Não era a Hancock impecável de eventos, nem a versão casual das noites em casa. Usava um vestido simples de tecido leve, azul escuro, e os cabelos estavam soltos, ondulados de forma natural. Chegou na hora certa, disse ela com um sorriso leve. Ainda está quente. A sala estava iluminada por poucas lâmpadas e pela luz suave de velas na mesa. Havia dois pratos, talheres alinhados e uma garrafa de vinho aberta. Você cozinhou? Perguntou, surpreso. Cozinhei. Ela ergueu uma sobrancelha. Quer dizer, fiz o suficiente para que parecesse que cozinhei. Riram. Ela serviu a comida e vocês se sentaram frente a frente. A conversa começou leve. Viagens que ainda quer fazer, músicas que ouvia antes da fama, lembranças boas. Aos poucos, as pausas entre uma fala e outra foram ficando mais longas. Não porque faltassem assuntos, mas porque o silêncio também estava confortável. Depois do jantar, ela levou as taças para a sala e se sentou no sofá, puxando uma manta fina. Senta aqui, disse, apontando ao lado dela. Quando você se acomodou, ela jogou metade da manta sobre suas pernas. Não é muito grande, comentou. Vamos ter que dividir. O ar estava carregado de algo que não era apenas proximidade física. Ela se recostou um pouco, de modo que o ombro dela encostasse no seu. Ficaram assim, quietos, por um instante, até que Hancock estendeu a mão. Me deu o chaveiro. Você o tirou do bolso e entregou. Ela olhou o pequeno objeto, mas dessa vez não o girou. Apenas o apoiou na mão, de modo que o reflexo mostrasse vocês dois ali, juntos no sofá. Sabe, disse em voz baixa, esse negócio sempre me lembrava de me proteger. Já hoje, ele me lembra que talvez não seja tão ruim deixar alguém se aproximar. Ela colocou o chaveiro na sua mão, fechando seus dedos sobre ele. Guarda, mas agora, quando olhar, lembra que você faz parte disso também. Vocês ficaram assim, mãos próximas, até que Hancock soltou um riso leve, quase nervoso. É estranho. Eu não me sinto assim há anos. Como? Você perguntou. Ela respirou fundo, como se estivesse segura. O olhar dela encontrou o seu. Não havia máscaras, nem frieza, só sinceridade. Sem dizer mais nada, Hancock inclinou a cabeça, se aproximando de você. Não para um beijo, mas para encostar a testa na sua. Um gesto pequeno, íntimo, que carregava mais significado do que qualquer palavra. Obrigada por.
Não desisti de atravessar a porta, disse, ainda próximo. Quando se afastou, o sorriso dela era diferente. Não era para o público, nem para a câmera, era para você. Na segunda-feira, você chegou ao estúdio para uma gravação diferente. Ao invés de campanhas e ensaios meticulosamente roteirizados, Hancock tinha decidido fazer uma live para os seguidores. Quero testar uma coisa, disse, mexendo nos cabelos enquanto você ajustava a iluminação. Nada de roteiros rígidos. Quero conversar. Isso, vindo dela, era quase um evento histórico. Você apenas assentiu e deixou a câmera pronta. Quando a transmissão começou, Hancock estava sentada diante de uma mesa simples, com alguns produtos de maquiagem espalhados. Mas ao invés de começar com um tutorial ou frases ensaiadas, ela olhou para a lente e sorriu de leve. Hoje não vou ensinar nada. Só vou falar um pouco sobre dias bons e ruins. Pausou, respirou fundo. Às vezes, o que a gente mostra não é o tudo que a gente sente. Nos comentários, os fãs reagiram surpresos, muitos elogiando a sinceridade. Ela respondeu alguns com paciência, algo que raramente fazia. Até riu de uma piada e, no fim, encerrou dizendo: Obrigada por estarem aqui. É bom lembrar que ainda existem conexões de verdade. Quando a câmera desligou, você percebeu que ela não estava apenas atuando. Havia um brilho diferente no olhar dela, algo mais leve. Isso foi novo, comentou. Foi. Ela se aproximou, apoiando-se na mesa. Acho que você está me estragando, sabia? Estragando? Você perguntou. É, antes eu era perfeita para as câmeras e diante das pessoas. Agora, ela fez um gesto com a mão, como se buscasse a palavra certa. Agora estou virando humana demais. Você sorriu. Acho que está se tornando mais verdadeira, você disse. Ela ficou em silêncio por um instante, olhando para você de um jeito que parecia pesar cada palavra. Ela ficou em silêncio por um instante, olhando para você de um jeito que parecia pesar cada palavra. Você tem um efeito perigoso em mim. Perigoso bom ou perigoso ruim? Você indagou. Bom, foi a resposta curta, quase imediata. O estúdio estava vazio. Só vocês dois. Hancock deu 2 passos na sua direção, lenta, como se testasse se você se afastaria. Você não se afastou. Ela parou tão perto que o perfume dela envolveu o ar entre vocês. Lembra do que disse sobre atravessar portas? Perguntou, com um leve sorriso. Acho que estou pronta para abrir mais uma. Não houve discurso longo. Só o momento em que ela ergueu a mão, segurou de leve a gola da sua camisa e a puxou para perto. O beijo não foi apressado nem intenso demais. Foi firme o suficiente para dizer: Estou escolhendo isso. Quando se afastou, Hancock ainda segurava sua camisa, como se não quisesse que o momento escapasse. Só para deixar claro, isso não foi para a câmera, ela disse. Você sorriu. Eu sei. Ela soltou a mão e deu um passo atrás, mas o olhar permanecia preso ao seu. Então, acho que agora somos mais do que chefe e social media. O dia começou com um job grande. Gravação de uma campanha para uma marca de perfumes de luxo. O estúdio estava cheio. Equipe de iluminação, maquiadores, figurinistas e a própria marca supervisionando. Mas, entre todos aqueles movimentos,
havia algo diferente. Quando você chegou, Hancock já estava na cadeira de maquiagem. Normalmente, ela ficava concentrada no celular ou olhando para o espelho com expressão impassível. Desta vez, quando viu você, deu um sorriso rápido, discreto, que só vocês entenderiam. Trouxe café para você, ela disse, sem tirar o olhar do espelho, empurrando um copo na sua direção. Não se acostuma, é só hoje. Você sorriu, pegou o café e foi revisar o roteiro da campanha, mas percebeu que, durante toda a manhã, Hancock estava mais leve, ria de comentários da equipe, agradecia quando algo dava certo e até improvisava piadas entre uma cena e outra. Entre trocas de roupa, ela veio até você, que estava ajustando a luz. Esse ângulo tá ruim pra mim, ela disse, com um ar teatral. Mas se você pedir, talvez eu aceite. Você ergueu a sobrancelha. Então aceita. Ela riu, deu de ombros e voltou para a marcação. Mas antes de ir, encostou de leve a mão nas suas costas. Um gesto pequeno, que durou pouco mais do que o necessário. No intervalo, vocês estavam sozinhos na área de figurinos. Hancock mexia no celular enquanto você revisava fotos no tablet. De repente, ela guardou o espelho, sentou ao seu lado e falou baixo. Tá estranho. O quê? Você perguntou. Eu. Ela passou a mão pelo cabelo. Achei que ia ser difícil separar as coisas depois de ontem, mas parece natural. Talvez porque a gente não esteja tentando separar, você disse. Ela olhou para você, avaliando as palavras. Depois inclinou-se para perto, como se fosse contar um segredo. Se alguém perguntar, ainda somos só chefe e social media. Então você disse: e se ninguém perguntar? Aí talvez eu até te veja de novo aqui mesmo. Ela respondeu. O som de passos no corredor fez vocês se afastarem rápido, mas havia um brilho cúmplice nos dois. No fim do dia, enquanto a equipe desmontava o set, Hancock pegou algo na bolsa e colocou na sua mão, o chaveiro. Guarda para mim até amanhã. Ela sorriu. Mas olha de vez em quando, só para lembrar que hoje foi um dia bom. E antes que qualquer um notasse, ela passou por você e sussurrou, quase sem mexer os lábios. Até amanhã, namorado. No domingo, Hancock enviou uma mensagem curta. Saia confortável. Encontro você às 3. Você imaginou que fosse algum evento discreto, mas quando ela apareceu, estava de óculos escuros, calça jeans, camiseta branca simples e um coque bagunçado no cabelo. Quase irreconhecível para quem só conhecia a Imperatriz nas redes. Sabe que assim ninguém vai me reconhecer, né? Disse, abrindo a porta do carro. E é exatamente essa a ideia. O destino era um parque afastado da cidade. Pouca gente, muito verde e o som distante da água corrente. Hancock caminhava devagar, com as mãos no bolso, e de vez em quando olhava para você, com aquele meio sorriso, que parecia surgir sem ela perceber. Sentaram em um banco, perto de um lago pequeno. O sol passava pelas árvores e o clima estava perfeito. Quando eu era criança, começou ela, olhando a água, costumava sonhar em ter dias assim. Só estar num lugar tranquilo, sem ter que me preocupar com nada. E agora? Você perguntou. Ela virou o rosto para você. Agora eu só queria ter com quem compartilhar isso. Fez uma pausa curta. Acho que encontrei. O silêncio que seguiu não foi constrangedor. Pelo contrário, Hancock tirou os óculos escuros, deixando-os no colo e se inclinou, apoiando a cabeça no seu ombro.
Isso não vai sair em stories, nem vai para o feed. A voz dela estava baixa. É só nosso. Você passou o braço por cima do ombro dela, puxando-a um pouco mais para perto. Ficaram assim por alguns minutos, ouvindo apenas o som do vento nas folhas. Em certo momento, ela mexeu na sua mão, abrindo-a para colocar o chaveiro ali. Quero que ele esteja aqui hoje, disse, fechando sua mão com as duas mãos dela. É o dia mais longe que eu já fui da minha própria armadura. Depois de um tempo, levantaram para andar mais pelo parque. De vez em quando, ela segurava sua mão sem dizer nada, apenas balançando levemente enquanto caminhavam. Às vezes, soltava para ajeitar o cabelo, mas sempre voltava a segurar. Antes de ir embora, vocês pararam para tomar um sorvete. Hancock deu uma colherada, fez careta e empurrou o potinho para você. Muito doce, termina para mim. Ou você só quer me dar indireta para dividir tudo agora? Você provocou. Talvez, ela riu, limpando com o dedo um pequeno resquício de sorvete no canto da sua boca. Não foi um gesto rápido, foi lento, quase intencional, e o olhar dela ficou preso ao seu por alguns segundos. E talvez eu esteja gostando. Na volta para o carro, ela entrelaçou os dedos nos seus. Não havia mais disfarce, e pela primeira vez, parecia que ela não queria esconder quem vocês eram, mesmo que ninguém mais estivesse olhando. 2 dias depois do passeio, você estava no estúdio organizando a agenda quando Hancock entrou, jogando o celular na mesa. "Olha isso", ela disse. Na tela, um blog de fofocas mostrava uma foto distante. Vocês dois no parque, sentados no banco. Ela apoiada no seu ombro. O título gritava: Boa Hancock é vista com um novo affair misterioso. Não sei como acharam, ela disse, passando a mão pelo cabelo. Mas sei o que vem depois. Comentários, perguntas, especulações. Você fechou o laptop devagar. O que você pretende fazer com isso? Hancock andou até a janela, olhou a rua lá fora por um momento e depois voltou a olhar para você. Antes eu ia dizer para negar tudo, fingir que não aconteceu. Deu um meio sorriso, cansado. Mas agora, não sei se quero fugir e fingir. O silêncio se instalou, pesado, mas não hostil. Ela se aproximou, pegou algo na sua mão e percebeu que era o chaveiro. Engraçado, disse, girando um pequeno espelho. Antes eu me olhava aqui e via alguém que não precisava de ninguém. Agora eu vejo nós dois. Ela respirou fundo, como se tomasse uma decisão. Quer saber? Que falem. Quem importa já sabe a verdade. Sem esperar a resposta, ela se inclinou e te beijou ali mesmo, no estúdio, à luz natural que entrava pela janela. Não foi para a câmera, não foi para provar nada a ninguém. Foi um gesto para selar uma escolha. Quando se afastou, ainda segurava o chaveiro na mão. Isso era para ser um amuleto, para me lembrar de ficar sozinha. Ela colocou o objeto de volta no seu bolso. Agora, para lembrar de não deixar você ir embora. Lá fora, o mundo continuaria especulando. Mas, dentro daquele estúdio, estava claro. A história que importava era que vocês escreveriam juntos. E se você gostou de ser o social media da Boa Hancock, por favor, deixa seu like, compartilha, assiste mais vídeos, ajuda muito, muito, muito. E esteja atento para os próximos, tá? Beijo!